Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando então mais um programa do nosso canal Leitmotiv. O tema de hoje é um tema solicitado e sugerido pelo nosso amigo Blaupunkt, aliás, belo nome, belo nick. E hoje nós vamos falar sobre o filme De Volta para o Futuro, Back to the Future, de 1985. Eu sou o Bob. E eu sou o Luigi. Bem-vindos novamente a mais um vídeo do nosso canal, Leitmotiv. Hoje atendendo a um pedido. É um filme divertido e acho que foi uma boa sugestão de um filme para a gente falar de uma das grandes trilhas do Alan Silvestre, que é um dos grandes compositores da atualidade, já está mais velhinho, né? Mas o Alan Silvestre, ele é fera. E a dupla Alan Silvestre e Robert Zemeckis fez coisas extraordinárias em termos de filmes e de música para filmes. Forrest Gump. Contato. O próprio Castaway. E a parceria com o Robert Zemeckis é muito importante, porque levou eles a esses outros trabalhos, né? Levou a carreira do Alan Silvestre, né? O Alan Silvestre provavelmente não estaria fazendo esses grandes filmes até hoje se não fosse talvez pelo De Volta para o Futuro, né? Que iniciou, né? Iniciou todo esse percurso. Enfim, gênios do cinema. Para quem não sabe, o Alan Silvestre, talvez essa nova geração vá ligar mais o nome, mas o Avengers, o teminha principal desse filme que tá na cabeça das pessoas é o Alan Silvestre, composta pelo Alan Silvestre. Então, vamos lá, De Volta para o Futuro, para quem não assistiu, e sei lá, talvez a pessoa não vive nesse planeta, né? Mas é um filme extraordinário, feito em 1985, produzido pelo Steven Spielberg e dirigido pelo Robert Zemeckis, com um elenco que ficou... Bom, já eram famosos, mas ficaram inesquecíveis depois desse filme, né? Nós temos o Michael J. Fox, a Lee Thompson e o Christopher Lloyd, além do Crispin Glover, enfim, o elenco é muito legal. E, bom, basicamente é um filme que fala sobre viagem no tempo. Vamos ficar falando assim, bom, quem que nós vamos ficar enganando? Nós vamos falar do filme, sim, lógico. Então, se você não viu o filme, por favor, faça um favor assim mesmo, assista o filme, é um baita de uma diversão, é um filme muito bacana, um roteiro extraordinário, e é certeza que se você não assistiu, assista antes, por favor, do nosso comentário, porque nós vamos falar para quem já viu o filme e já conhece algumas coisas da história, né? Tem muitas histórias na produção desse filme, foi um filme difícil de fazer. Trocaram o ator depois de 6 semanas de filmagem, uma coisa que quase não acontece em Hollywood, você gastar dinheiro e gravar cenas com o ator, daí chegar lá no meio descobrir que o ator não está funcionando, trocar, daí tentar chamar o Michael J. Fox, que estava ocupado fazendo uma série de sucesso na época. Tudo bem conduzido pelo Robert Zemeckis. O Robert Zemeckis começou como um protegido do Steven Spielberg, né? O Steven Spielberg assistiu um curta que ele tinha feito na faculdade de cinema, e daí gostou do potencial dele, e daí o Spielberg contratou o Robert Zemeckis e o amigo dele, que também fez a mesma faculdade, que é o Bob Gale, para escreverem roteiros, darem ideias, sugestões para o Spielberg. E eles fizeram 2 filmes juntos com o Spielberg, que é Febre de Juventude, I Wanna Hold Your Hand,
eu acho que em 1978, e daí logo em seguida eles fizeram outro filme que era Carros Usados, o Used Cars, de 2 filmes que foram fracassos retumbantes, apesar que são bons filmes. Então eles estavam vindo, os dois, né, o Robert Zemeckis e o Bob Gale, estavam vindo de um problema em Hollywood, quando é você não conseguir fazer um filme que leve as pessoas a assistirem, né? E eles já começavam a pensar em outras ideias de filme depois desse fracasso. Daí eles fizeram mais um fracasso, aliás, que foi um filme dirigido pelo Spielberg, que é 1941, que os dois escreveram, Bob Gale e o Bob Zemeckis, os dois escreveram o roteiro, e foi o primeiro fracasso do Spielberg. Então eles já estavam meio com a imagem chamuscada em Hollywood. E daí eles começaram a pensar nessa mesma época num filme sobre viagem no tempo, que acabou se transformando no De Volta para o Futuro, né? Só que eles não tinham como iniciar a produção desse filme, porque eles não tinham nome, não estava dando certo, eles não conseguiram um sucesso, então eles tiveram que batalhar muito. Eu acho que, de acordo com o que eles mesmos dizem em entrevistas, eles levaram, acho que 44 não de estúdios com esse roteiro, né? Sendo que um é bem simbólico. Eles levaram na Disney essa ideia e a Disney disse: como que vocês têm coragem de passar um filme que tem a história de um rapaz que a mãe quer ser a namorada desse rapaz, que é o filho dela? É uma história pitoresca até. Lógico que era a Disney da década de 80, né? A Disney da década de 80 não é a mesma Disney de hoje, né? Mas, enfim, eles foram levando não a todo instante, até que o Spielberg se interessou pelo roteiro e disse: não, vou produzir. Mas daí eles não tinham ainda um sucesso. Aí eles falaram: não, vamos fazer o seguinte, o Robert Zemeckis recebeu uma proposta para dirigir um outro filme de um outro produtor que não tinha nada a ver com ideias dele. E se esse filme desse certo, daí eles talvez pudessem pensar em produzir o De Volta para o Futuro. E esse filme é o Romancing the Stone, que é Tudo por uma Esmeralda, que foi um grande sucesso, né? Foi um filme produzido pelo Michael Douglas, que é uma espécie de uma aventura no estilo de Indiana Jones, tal, só que se passa nos tempos modernos, né? Os tempos da década de 80, 1984, que foi feito o filme. E daí eles conseguiram, com esse sucesso, o Robert Zemeckis conseguiu, com esse sucesso, atrair a atenção do pessoal, e daí eles levaram de volta o roteiro do De Volta para o Futuro pro Spielberg, e o Spielberg disse: beleza, vamos produzir. Agora, o pessoal estava querendo, o estúdio estava interessado em produzir esse filme, né? Por causa do sucesso do Tudo por uma Esmeralda, né? Acho que dá para a gente falar um pouco também, claro que do poder que o Spielberg tinha na época, né? Em 1984, 85, o Spielberg, ele era, desde 1975, ele era o nome mais quente de Hollywood. Ele tinha vindo de E.T. e no mesmo ano Poltergeist, claro que como produtor, o filme supostamente, né, dirigido pelo Tobe Hooper, e até hoje isso é colocado como uma incógnita se o Tobe Hooper dirigiu mesmo o filme ou se o Spielberg que acabou dando pitaco na produção tanto quanto dar direções aos atores, né? Isso é uma história que, apesar de fazer quase 40 anos que o filme já saiu, Tobe Hooper já morreu, e até hoje a gente não tem essa resposta, né? Eu sempre procuro a respeito disso, porque é uma coisa que me interessa muito saber. Quem dirigiu Poltergeist, que foi um dos filmes que marcou a minha infância, do Luigi, com certeza, e o Tobe Hooper, ele era um diretor brilhante, apesar de ser meio... como é que eu vou dizer, bagaceiro, né? Mas ele foi o cara que fez o Massacre da Serra Elétrica, né? Que revolucionou a maneira como são feitos os filmes de terror desde a década de 70. Bom, estou fugindo um pouco do assunto aqui. Então só um adendo, Poltergeist, eu até hoje ainda sinto medo desse filme quando eu assisto de noite, de madrugada, que às vezes está passando na TV a cabo, é um filme marcante. E ele tem a cara
do Spielberg. O filme inteiro, Sim. do início ao fim. Então, essa controvérsia de quem realmente foi o diretor tem um certo quê de verdade, né? Ah, não. E ela até hoje não foi respondida, né, Luiz? Olha, Eles têm uns contratos lá. Tem alguma coisa. Hollywood, Bob, tem lá uns contratos que os caras fazem, que o cara assina como diretor, não pode existir nunca vamos saber. Diretor, tal. Esse troço tá lá arquivado. Nós nunca vamos saber. Tem talvez a hora que uma entrevista dizendo que não foram dirigidos por eles. A hora que o Spielberg bater a biela, a gente vai saber. Um dia. Enfim. Ou não, né? Ou não. Mas vamos falar do Back to the Future. Bom, Back to the Future, então, vamos só situar no contexto. E outra, a gente estava falando do Bob Gale e do Bob Zemeckis, que eram caras brilhantes e que tinham, então, tomado algumas portas na cara aí na época, né? E o que dizer, então, do Alan Silvestri? O Alan Silvestri era um compositor jovem, tá? O Alan Silvestri, ele veio do mundo da música pop, ele era um arranjador de músicas que tinha aqueles gigs de arranjador, fazia um arranjo com uma música aqui ou ali, para um álbum aqui ou ali, fez algumas coisas para o Saturday Night Live na época, final da década de 70. E aí o primeiro filme que ele fez, se eu não me engano, foi A Gangue dos Dobermans. E nem era um filme para teatro, para cinema, né? Era para TV, O Alan Silvestri, então, depois de ter feito A Gangue dos Dobermans, ele permaneceu na TV, fez algumas coisas naquela série Chips, aquela série dos motoqueiros lá, patrulheiros da estrada, né? Quem foi criança na década de 80 certamente lembra do Chips, com o Eric Estrada, né? Se eu não me engano, Chips foi até 83, e aí, depois de 83, quando acabou, então, Chips, ele foi contratado para fazer o Romancing the Stone, que é o Tudo por uma Esmeralda, que o Luigi já falou aí. Foi o primeiro trabalho do Alan Silvestri com o Robert Zemeckis, né? O Romance de Stone, em 1984. Mas a filmografia de verdade mesmo, filmografia quando a gente fala do compositor, do Alan Silvestri, filmes que foram lançados no cinema, o primeiro filme que ele fez foi um filme Kevin Costner que se chama Fandango. Sim, e tem uma trilha bacana que foi lançada, inclusive, pela mesma gravadora que lançou De Volta para o Futuro, né, o Score. E tem lá umas 3 ou 4 faixas que são sensacionais, muito boas. Ele tem uma carga orquestral muito bacana. Tem algumas coisinhas já que o Alan Silvestri já começou a trabalhar, que daí ele aprimorou mais no De Volta para o Futuro. E o segundo filme que ele fez, que foi lançado para o cinema, foi Cat's Eye, que é baseado acho que nos contos não sei se são contos, uma história do Stephen King, que é bem legal esse filme, é bem interessante, o filme é bem bacana, mas ele também tem uma trilha que não é tão orquestral, já usa mais eletrônicos, tal. É toda eletrônica. Mas ali você já vê, aí você já vê ali um pouco de desenvolvimento também do Alan Silvestri para temas, para motifs, essas coisas, né? Meio que ainda se aprimorando, né? O terceiro filme que ele fez, aí o terceiro filme realmente que foi lançado para cinema foi o Romancing the Stone com o Robert Zemeckis, que não é uma trilha lá assim, lá eu e o Bob a gente tem essa trilha, mas ela não é assim, não chama muita atenção, assim, ela tem mais eletrônicos, tal, não foi uma trilha espetacular assim no primeiro filme dele com o Robert Zemeckis. Ela ficou muito datada, né, Luigi? A gente pode até colocar aqui um trechinho, né? Como é que você quer? Por exemplo, esse é o problema, que quando apareceu o nome do Alan Silvestri para fazer um score de uma grande aventura
de um roteiro que, poxa, demorou tanto tempo para ficar finalizado, uma produção cara, de um grande estúdio, era uma produção da Universal e caríssima na época, e música é uma das coisas que pode fazer ou quebrar um filme, né? E na época, o grande problema foi que o Spielberg, que era o grande produtor, inclusive a gente tem lá no filme, é Steven Spielberg Presents, né? Tá, a primeira coisa que aparece nos letreiros lá, Steven Spielberg Presents Back to the Future, né? Como é que você vai propor ao produtor, que geralmente é o cara que está gastando a grana e está, né, botando o dele na reta, propor a ele um cara que fez uma música com isso para fazer isso? Então, o que aconteceu? O Spielberg falou assim, olha, eu acho que o Alan Silvestre não é um compositor ideal para a gente fazer esse tipo de filme, né? O que ele estava errado, porque o que o Alan Silvestre fez em Romancing the Stone? Ele deu aquilo que o filme precisava, ou seja, é a marca registrada de um bom compositor, aliás, de qualquer bom profissional, né? Se você precisa de um resultado, uma coisa, o que o bom profissional vai fazer? Ele vai te oferecer aquele resultado conforme pedido, conforme solicitado. Você vai, sei lá, cortar o cabelo, você pediu para o cara que você quer rapar, e aí o cara vai lá e rapa teu cabelo, depois você não pode reclamar para ele, mas eu não queria rapado. Porra, você pediu rapado. Então, é isso. O problema de Romancing the Stone é isso, é uma trilha que ficou datada, mas é uma trilha legal. Eu não vou falar para você que eu ouço regularmente, mas é uma música lounge music, que se estiver tocando no fundo de uma, sei lá, se eu estiver estudando, ou se eu estiver, se aparecer lá no playlist das coisas que eu estou ouvindo, não vou tirar, não. É bastante legal. E o Alan Silvestre foi uma exigência, não sei se foi uma exigência, mas foi um pedido do próprio Robert Zemeckis para participar do De Volta para o Futuro, porque ele tinha sentido tinha sido uma boa colaboração dele com o Alan Silvestre, eles se deram bem no Romancing the Stone. Isso acontece muito, né? Você tem um relacionamento profissional que funciona bem num filme, o próximo filme que tu vai fazer, você chama aquela mesma pessoa, né? Então, o Robert Zemeckis, quando pensaram num nome para quem vai compor a música deste filme produzido pelo Steven Spielberg, De Volta para o Futuro, ele sugeriu, vamos chamar Alan Silvestre, né? O problema foi que, voltando um pouquinho para o Romancing Stone, eles até falam isso numa entrevista, o próprio Robert Zemeckis fala, e o Alan Silvestre também, como eles estavam trabalhando num filme que era uma suposta aventura, que se passa numa floresta tropical na América do Sul, tá? Tem lá uma perseguição, não sei o quê, eles pulando de uma árvore numa outra, segurando um cipó e tal. É um filme que tem um visual muito aberto, é um visual estilo As Grandes Aventuras, né? Estilo Lawrence da Arábia, Maurice Jarre, entendeu? Então, em tese, teria que ser uma música que comportasse isso. E o que eles fizeram, ele e o Alan Silvestre? Eles fizeram uma música que foi o oposto disso. É uma música que fica muito lá em segundo plano, ela não é aberta para esse tipo de grandes paisagens. E daí, quando eles foram fazer o De Volta para o Futuro, é o inverso. O De Volta para o Futuro, segundo a concepção dos dois Bobs, é um filme que está muito focado nos personagens, no Doc Brown, no Marty McFly, na mãe, no pai do Marty, entendeu? No Biff, que é o vilão da história, e o filme é muito fechado nesses personagens. O filme não tem grandes cenas de câmeras sensacionais, abertas. E daí o que eles fizeram? Não, vamos fazer o oposto então agora.
vamos fazer uma música espetacular atrás disso, uma música absolutamente gigantesca, grandiosa, uma grande orquestra em cima disso aí, que é para compensar essa escolha visual, essa escolha de narrativa do Robert Zemeckis com o Bob Gale, entendeu? Então, por isso que tem um pouco essa diferença dos dois filmes, eles são meio que inversos. O Romance and the Stone, que em tese teria que ter uma música estilo John Williams, né? Estilo Indiana Jones, uma grande orquestra para acompanhar, e não tem. Eu, particularmente, aqui, eu queria deixar especificado a minha opinião sobre Romance and the Stone, eu acho uma porcaria essa trilha, entendeu? É uma droga de trilha. Entendeu? O filme é muito bacana, e eu lembro de quando eu assisti esse filme, eu achei muito legal o filme, mas a trilha eu disse, meu Deus, que bosta de trilha é essa? Eu fui esperando, Bob, eu acho que eu fui esperando uma... Não é ruim. Esperando o John Williams, sabe? Daí os dois apresentam o Bob Zemeckis e o Alan Silvestre apresenta... Eu já gostava do Alan Silvestre. Eu já achava um puta de um compositor na época que eu assisti. Aí eles vêm com De Volta para o Futuro, daí mata, né? Aí eles mataram a pau mesmo, os dois, principalmente o Alan Silvestre. Mas, agora entrando no que o Bob tinha falado, a história, uma das outras histórias pitorescas que tem desse filme é que o Spielberg estava batendo o pé que ele não queria o Alan Silvestre. Ele falou, Alan Silvestre, não vai funcionar, vamos pensar em outro compositor, tal, e daí o Robert Zemeckis, que era amigo do Spielberg, eles eram muito amigos, ele não estava querendo bater de frente com o Spielberg, aí ele chegou pro Alan Silvestre, é aquela coisa, né, é o momento da vida do artista, né, ele chegou pro Alan Silvestre e disse, faça essa trilha gigantesca, faça o filme, faça essa trilha transformar o filme numa coisa espetacular, coloque tudo que você puder nessa trilha. Ele meio que deu um ultimato pro Alan Silvestre, porque ele sabia que no cangote dele tava o Spielberg meio receoso com essa trilha, né? Como seria essa trilha? E o Alan Silvestre cumpriu com o que ele tinha aqui, com o que o Bob Zemeckis estava pedindo. Ele foi lá, pegou uma orquestra de 98 músicos, começou a criar um monte de tema, foi criando a trilha, foi criando esse tema, o tema principal que é tão famoso quanto o tema da canção desse filme. Esse filme tem uma particularidade interessante, depois o Bob vai falar também, são as canções do filme, que também ficaram conhecidas, né? Mas a trilha, o score do filme não fica atrás.